Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui do canal para que você não perca dinheiro, não tenha perca de eficiência no seu sistema de energia solar off-grid. E o teste é esse suposto MPPT aqui, que se diz MPPT de 120 amperes. Será que é MPPT real? Será que dá 120 amperes? Será que é igual a esse modelo aqui da caixinha preta que a gente já testou no canal e que viu que ele não é um MPPT, é um PWM ruim? Será que só porque mudou a cor, por dentro é igual? Vamos responder todas as suas dúvidas nesse único vídeo. Eu vou abrir, comparar com esse aqui que a gente já abriu e fazer o teste na prática se é um MPPT real ou não. Colocando aqui na fonte os alicates amperímetro, carregando uma bateria de lítio ferro fosfato, conferindo a corrente de entrada da placa solar e a corrente de saída ao banco de baterias. O modelo que é descrito aqui neste azul é o ICX131, dizendo que trabalha com bancos de 12, 24, 36, 48 volts e corrente de saída de até 120 amperes. E você poderia colocar até 100 volts de tensão VOC na entrada PV de placas fotovoltaicas. Esse é o que a gente vai apresentar hoje em comparativo com o que a gente já fez o teste no canal, que é o SY10048, também de bancos de 12, 24, 36, 48, corrente suposta de 100 amperes e é um suposto MPPT que já foi desmascarado aqui no canal. Mas agora vamos abrir esse aqui para a gente comparar os dois e partir já para o teste na prática aqui na bancada. E esse é mais um vídeo aqui do canal para evitar você gastar seu dinheiro comprando porcarias ou coisas que não entregam o que realmente prometem. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o MPPT aqui e eu já quero agradecer ao meu cunhado Daniel, que vendo os vídeos eu desmontando aqui, perdendo muito tempo desmontando aparelho, disse: vou lhe dar um presente, e me deu essa mini parafusadeira de bancada, a bateria, para que a gente faça o serviço de forma rápida. Eu gostei porque é muito leve, prática, e uma caixinha na bancada resolve todos os meus problemas, com inúmeros encaixes aqui de todos os tipos de chave, com um carregador USB e as pontas adaptadoras resolveu o meu problema. Veja como é prático hoje, como eu desmonto em poucos segundos um aparelho como esse, que eu ficava alguns minutos tirando parafuso. Agora eu venho aqui, se eu apertar para baixo, aperta, se eu apertar para cima, ele remove o parafuso, encaixou aqui, ó. Já foi um, pontinha magnética. Ah, quem quiser conhecer essa parafusadeira que eu ganhei de presente do meu cunhado Daniel, já deixo o linkzinho aí na descrição do vídeo. Mercado Livre, recebendo rapidinho, sem juros e frete grátis. Muito, muito prático. Vai me ajudar bastante nos vídeos do canal. Muito obrigado mais uma vez. Kitzinho completo aqui. Vamos aí agora conhecer esse MPPT por dentro. Vamos lá. Suposto MPPT, viu, pessoal? Agora eu vou tirar a capa do outro MPPT para ver se é igual. Eu já vejo que tem pequenas diferenças aqui, mas vamos relembrar vocês, comparar com o outro suposto MPPT antes da gente partir para o teste prático. Esse aqui eu já tinha adiantado, já tinha tirado os parafusos, agora eu só vou desencaixar, que esse é mais chatinho para desencaixar. Vou precisar aqui da ajuda dessa chavezinha de fenda para fazer o desencaixe. E agora eu vou pegar o telefone para filmar mais de perto e mostrar para vocês aqui a diferença entre essas duas placas desses controladores. Vamos olhar agora de perto, pessoal, esses dois controladores que se intitulavam MPPT. Esse aqui a gente já viu que é um péssimo PWM. E esse aqui, vamos fazer o teste agora. Mas de cara a gente já verifica aqui que falta o circuito básico de um MPPT, como o toroide, as bobinas, o conversor DC-DC. A gente vê aqui de diferente o que? Uma placa maior, fusíveis de proteção nessa linha, aqui também do lado, um LED nas portas USB, que aqui não tem. Tem diferença, né? Tanto no tamanho da placa, quanto na disposição dos componentes e no acréscimo de alguns componentes, mas nada que faça também acreditar que sejam um MPPT. Esse aqui ainda tem um problema, que quando a gente plugava aí a tensão das placas, ele já derrubava a tensão, parecendo que tinha já uma resistência aqui, quase um curto, já dava uma quebrada na corrente e na tensão. Vamos ver se ocorre também com esse azul. Vamos logo fazer o teste para ver se ele é MPPT real ou não. Vamos agora parafusar novamente. Ok, agora eu não vou sofrer não. Agora já vai ser bem mais rápido. Com essa parafusadeira de bancada, a gente encaixou, colocou o parafusozinho aqui na ponteira magnética e aperta agora no de baixo para apertar. Agora ficou outra coisa. Eu perdia muitos minutos aí tirando parafusos e recolocando parafuso com essa parafusadeirazinha de bancada, hein? Parece manteiga, muito bom mesmo.
Mas agora vamos para o teste para saber se é um MPPT real ou não esta máquina que está aqui na bancada. Setzinho pronto para teste, pessoal. Aqui a nossa bateria de lítio ferro fosfato da Kimbo, 12 volts 100 amperes, que hoje meia-noite vai ficar mais barato novamente. Tem aí promoção do inverno no AliExpress, estou deixando os cupons de desconto na descrição do vídeo, válido a partir de 0 hora de hoje. Meia-noite, bateu meia-noite, começou aqueles super cupons de desconto para todo o material de energia solar e tudo que você quiser comprar no AliExpress está na descrição do vídeo. Vamos lá, conectei aqui na bateria, a saída bate aqui do controlador de carga, negativo no negativo, positivo no negativo, positivo no positivo. Entrada da placa solar que a gente conectou só o negativo da fonte, com uma tensão de 30 volts 5 amperes controlado para simular uma placa solar. E o que é que a gente faz aqui? A gente vai medir a corrente de saída da fonte. Vamos colocar nosso alicate amperímetro aqui na escala DC. Deixa eu dar uma zerada aqui na escala. Vamos colocar aqui na saída e vamos medir a corrente após o controlador. Isso quer dizer o quê? Se for um MPPT real, ele vai pegar essa tensão maior ali de 30 volts, vai regular para a tensão do banco, que no caso ali vai estar em torno de 13.8 a 14.4, e vai transformar esse excedente aí de tensão em uma corrente maior para aproveitamento na bateria. Então, por exemplo, se aqui estiver saindo 5 amperes, um MPPT vai estar saindo mais de 5, 10, 15, dependendo aí da intensidade que tem disponível aí da placa solar. Mas sempre tem que ter uma maior corrente da saída do controlador para a bateria do que a corrente que entra. Lógico também que a bateria tem que não estar 100% carregada, porque senão vai estar bateria sem demanda, não vai puxar corrente. Nesse caso a gente provocou uma descarga antes do teste e a gente vai verificar isso. Vamos colocar o outro alicate amperímetro também DC. Aqui, deixa eu religar ele. Nosso alicate amperímetro DC, vou colocar aqui na saída do controlador de carga, aqui ó, na saída para a bateria. E vou conectar aqui o terminal positivo da fonte, que simula a placa solar, na entrada aqui positiva das placas e a gente vai ver agora. Vamos lá? Já conectado, vamos ver se quando ele reconhece aí a tensão das placas e a corrente que ele envia aqui na saída da fonte. Vamos lá? 0. Chegando aí próximo a 1 ampere. Aqui está mandando 1 também. E não sei se vocês conseguem ouvir, ele está vibrando. Ele começou a fazer um barulho aqui. Começou a vibrar. Está muito estranho. A corrente que está vindo da fonte, 1.8 amperes, é a corrente praticamente aqui que está saindo, ainda com menos intensidade, realmente se comportando como um PWM. Aqui ele diz que está mandando 2 amperes ao banco de bateria. O alicate está aqui próximo de 2, ele 2.3, 2, mas está entrando 2 também. Ele só está regulando a tensão. Veja que a corrente de entrada é praticamente até inferior na saída. Ele ainda tem um consumo. A única vantagem que ele teve para isso aqui foi a não queda de tensão imediata aqui da fonte, que simulava a placa solar. Esse aqui se comportou de maneira pior ainda, como se tivesse um curto na entrada PV. Ele baixa mesmo a tensão através dos resistores aí colocado na placa. Mas o que tá estranho é esse barulho aqui. Não tem ventoinha, não tem nada. E ele tá vibrando, mas pode ser aqui, pessoal. Acho que eu descobri que é uma arruela aqui, não sei. Vamos olhar aqui. Tá. Pode ser da bateria. A vibração, acho que não é dele aqui não. Não é possível. Não, tá aparecendo aqui dessa porquinha da arruela, é isso mesmo. Menos mal. Já pensou uma vibração dessa num MPPT como esse? Tá provado aí que é um PWM igual ao outro. Imagine uma coisa dessa, sem estrutura nenhuma, chegar a 120 amperes. Não tem nem a conexão adequada aí nos seus bornes para dar 120 amperes dessas máquinas. Então, muita gente pode dizer, eu tenho e está funcionando. Está funcionando como um regulador de tensão. Você está perdendo eficiência, perdendo corrente no seu sistema. Às vezes você tem 1000 watts em placa, está mandando aí 400 watts para o seu sistema, trabalhando ineficiente. Aí você diz, mas eu vejo saindo 10, 20 amperes do meu controlador. Às vezes você está mandando 10, 20 amperes nas placas e ele poderia converter aí para 40, 50 se fosse um MPPT real,
e você acha que está fazendo grande coisa mandando a mesma quantidade de corrente que está entrando nas placas para o seu banco de baterias, onde um MPPT real ia converter todo excesso aí de tensão em mais corrente e 20 amperes na entrada, ia significar 40, 50 na saída. Mas o dinheiro é seu. Se você gosta desses aparelhos que não são MPPTs reais e não funciona nem como um bom PWM, fique à vontade para continuar trabalhando com ineficiência no sistema off-grid. Meu papel é testar, é alertar, é gastar o meu comprando algumas coisas para mostrar que não vale a pena. E rapidinho mais uma informação aqui, pessoal, não sei se vocês notaram, eu fiquei notando que o banco de baterias aqui, apesar de ser uma lítio ferro fosfato, que tem mais de 12.8 volts, aqui só ficava indicando 12.6 mesmo carregando. E aí a gente vem conferir aqui com o voltímetro na saída da bateria, no caso aqui também a entrada da alimentação, que ele vai ler essa alimentação, o controlador dá 12.6 e aqui no voltímetro 13.34, que está compatível com a tensão. Ainda faz leitura errada da tensão do banco de baterias, indicando aí a 96.4 de carga, como se ele estivesse lendo 12.6, quando na verdade está 13.34. Ou seja, impraticável esse controlador. Chegou meu povo! Mais um controlador tranqueira que a gente testou aqui no canal. Não use isso não. Compre um MPPTzinho baratinho, real, mas não gaste dinheiro não. Você termina gastando às vezes o mesmo valor de um MPPT, que vai entregar com menos corrente na saída, com menos amperagem, e você vai ter um desempenho maior do que esses falsos MPPTs, que essas tranqueiras que prometem 100, 120 amperes, e que nenhum bom PWM é. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença de um bom PWM com um circuito tão ruim quanto esse. Então, não gaste seu dinheiro com essas coisas. Dinheiro perdido. Ah, mas o meu tá funcionando, manda 10, 20, 30 amperes. O cara com capacidade para mandar 60, 70, comemorando que tá vendo 20 amperes descendo e o resto aqui se transformando em calor, pegando fogo e ainda torrando as baterias dele. Fazer o quê? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. A gente testa e alerta. E cada um decide seu destino. Gostou do vídeo aí? Taca o like, taca o like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera. Antes do salve, quero só avisar que começa hoje meia-noite, novamente, alguns cupons de desconto aí na campanha de inverno do AliExpress. Vai baixar nas baterias LiFePO4, as células individuais, as baterias montadas, essas sim aí são top. Inversor híbrido, 120 volts do bom, não umas tranqueirinhas aí mais baratas que só Deus sabe, e muito mais. O link e os cupons de desconto tá na descrição do vídeo, meia-noite já tá valendo. Agora vamos pro salve dos cababom aqui no canal. Também não se esquece do sorteio das estações para os membros do canal. Quem participa desse sorteio? Tá inscrito no canal, se torne membro, é um picolé por mês, R$ 7,99, você vai concorrer às estações de energia solar que a gente testa aqui no canal. Já vai vir mais uma do vídeo passado, a C70 de 1000 watts, nominal que chega a 2000 watts no Powerlift, vou botar também por membro. É chegando, testando e tome por membro. Então não deixe de participar, ajuda o canal, que a gente continue trazendo aí informações gratuitas e você vai ser recompensado com sorteio dos materiais aqui do canal que a gente testa, não só as estações, mas também com alguns híbridos, inversor, controlador de carga e muito mais. Vamos acabar essas estações para vocês, depois a gente bota os outros aparelhos. Vamos lá ver quem for os cabos bom garantir seu salve. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Um abraço a Hélio Freitas de BH, Minas Gerais. Nosso amigo Mário Neajá, da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Antônio de Goiânia, lá em Pernambuco. Nosso amigo Wellington de Marília, São Paulo. Nosso amigo Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais. Até o próximo. Valeu!